Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí, faz favor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz a vida. Já vai compartilhando, já vai enviando para amigos, para pessoas que você queira. Ficou bonito, ó. Que você queira divulgar o programa, envia lá. E nós já vamos começar a mergulhar na palavra. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, vivendo teu amor, anunciando a verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério, a vida. Vamos chegando aí, pessoal. Só tu és o Rei, vem sobre nós. Espírito de Deus, traz avivamento. Vem reinar dos céus, vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Vamos lá? Vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra, poder. Vamos mergulhando no ensino da palavra. Seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa Igreja e cidade. Se você puder compartilhar aí com seus amigos, compartilhe. Vou tentar compartilhar aqui para divulgar, né? E aí a gente vai entrar no tema dessa noite. Pronto, já está lá no Ministério Aviva. Era mais fácil, agora eles complicaram um pouco. E o teu reino seja feita a tua vontade. em nossas vidas, Nessa igreja e cidade. glória e honra, poder. Então tá, que já deu. Meu reino é justiça. Paz e alegria. Então tá, pessoal, boa noite para vocês. Boa noite para quem está assistindo nesta quarta-feira. Hoje é 29 de abril do ano de 2026. Em algum momento você vai assistir essa live. Se você não assistir hoje ou durante o tempo que ela estiver no Facebook, essa semana ainda ela já vai estar subindo para o YouTube. Em algum momento você vai chegar nela e meu desejo é que o Espírito Santo ele possa chegar até você e que a semente do Evangelho, a semente do Reino de Deus possa chegar ao teu coração e possa encontrar no teu coração um lugar fértil para ela crescer, se multiplicar e produzir o fruto que o Senhor deseja. Esse encontro é um encontro informal para a gente tratar sobre o Reino de Deus, por isso o título é Papo do Reino, o nome é Papo do Reino. Então a gente não é um culto, também não é um estudo, não é uma pregação, a gente está aqui conversando, compartilhando o ensinamento, compartilhando aquilo que a gente vem aprendendo ao longo dos anos sobre o Reino de Deus. Nós iniciamos no mês de agosto do ano passado, tivemos uma pausa aí entre janeiro e fevereiro, mas já estamos no 26º episódio. Hoje é o 26º episódio e esperamos que a gente continue aí muito tempo. Quem já está aí com a gente, pastor Márcia? Está a Jane Costa. Boa noite, dona Jane. Camila Machado. Boa noite, Camila. Viviane Lara. Boa noite, Viviane. Débia. Boa noite, Débia. Minha querida irmã, lá de Pinhal. Débia.
lá de Pinhal, a dona Jane lá de Guaíba, né? Guaíba, dona Camila daqui. Muito bem, gente, nós estamos tentando há 3 ou 4 semanas concluir esse tema do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, tá? O capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o capítulo que vai concluir a constituição do reino de Deus. Nós já estamos há muitas semanas falando sobre essa constituição, onde o Senhor Jesus, ele abordou todos os temas importantes do reino de Deus. Como a gente deve tratar em sociedade, como a gente deve tratar com os irmãos, como a gente deve... Todas as coisas que você imaginar, Jesus abordou desde o capítulo 5, verso 1, até agora o finalzinho do capítulo 7. E isso é algo muito importante para nós que queremos mergulhar no entendimento do reino de Deus, para a gente que quer saber a diferença entre o que é o reino de Deus, o que é uma religião, que a gente fala muitas vezes aqui que não são a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Nós terminamos a semana passada falando, paramos no versículo 22, tá? 7:22. Então a gente vai começar por aqui, tá? Quando... 7:22? Capítulo 7:22, tá? Pega a Bíblia. Sempre a gente diz, pegue a Bíblia, abre a Bíblia no celular, no computador, seja a Bíblia de papel, a Bíblia física, seja onde você tiver a Bíblia, pegue e confira o texto que a gente está lendo, tá? Seja como os bereanos, que eles não apenas ouviam a palavra e tal, eles confirmavam depois se era realmente isso que estava escrito. E a gente precisa ser muitas vezes como um bereano, não basta apenas, lá está escrito, alguém disse e tal. Então a gente vai na Bíblia. Então vamos lá, 7:22. Quando aquele dia chegar, deixa eu baixar a música aqui. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então essa foi... Jesus está falando, começou falando dos falsos profetas, e a gente precisa abrir aqui um parênteses, concluindo a questão do falso profeta. Nós estamos falando de alguém, primeiro, nós estamos falando de pessoas que foram salvas, tá? Nós não estamos falando de alguém que não é salvo e que se apresenta como um profeta. Nós estamos falando de alguém que é salvo, mas que não é profeta, é um falso profeta, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa, na continuação, Jesus então comenta sobre isso. Tá? Dirão naquele grande dia. O grande dia é o dia em que a igreja vai se apresentar diante do Senhor para ser julgada pelos seus atos. Então, essa pessoa, se ela chegou lá diante do Senhor para responder pelo que fez ou não fez, enfim, por suas obras, como diz a palavra, então essa pessoa, ela é salva. Ela é salva. E nós já vimos alguns episódios atrás que não basta ser salvo. É preciso que haja uma conversão, é preciso que haja santificação, é preciso que haja uma mudança de prática de vida. E essa mudança precisa acontecer primeiro por dentro, e o que a gente chama de metanoia, uma mudança de mentalidade, né? Não vos moldeis a este mundo, mas que a vossa mente seja transformada, para que a gente receba a mente de Cristo. Então, há muitas pessoas que elas receberam a Cristo, mas que elas, na verdade, elas nunca... como é que eu posso dizer? Nunca trilharam pelo caminho estreito. Isso, nunca trilharam o caminho estreito. Eles escolheram a porta larga, escolheram o caminho da religiosidade e optaram por viver a sua vida do jeito que queriam e não, porque Jesus vai falar sobre isso agora. Então, primeiro, esse falso profeta é alguém que é convertido, que creu no Senhor, e talvez a única vez que houve uma manifestação do Espírito Santo na sua vida foi nesse dia, e depois não houve mais. Então essas pessoas vão chegar diante do Senhor naquele dia,
Esse é o dia, no dia em que nós vamos nos apresentar Sim, diante do porque Senhor. o tribunal de Cristo é só para os Só salvos. entra lá quem está salvo. O que é diferente do trono branco. Porque a maioria das pessoas, Confundem. elas pensam, lembram apenas do trono branco. Muitos creem que só existirá o julgamento do ímpio, que só o ímpio vai ser julgado, que só aquele que não creu no Senhor vai ser julgado. E que quem creu no Senhor, mesmo que viveu uma vida carnal, uma vida mundana, enfim, que ele não vai ser julgado, que ele vai receber prêmios, que ele vai receber recompensas, que ele vai chegar lá diante do Senhor e galardões, porque só o que se ouve falar muitas vezes são dos galardões. Mas ele vai chegar lá e ele vai ser julgado. O que vai acontecer nesse julgamento, quem sabe a gente continua depois falando do Tribunal de Cristo, né? Sim, é um assunto que ninguém ensina. Que quase né? ninguém ensina, né? Então, o que vai acontecer nesse Tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, o julgamento dos santos, o julgamento dos salvos, o julgamento dos filhos de Deus, que serão julgados por suas obras, o que vai acontecer ali é exatamente isso. As suas obras vão ser colocadas diante do Senhor. Aqui já não importa se ele está salvo ou não está salvo. Ele está salvo. Essa salvação ele não perde. Mas essas obras é que vão definir depois o que vai acontecer, o que vai acontecer depois. Então Jesus diz assim, ó, não basta dizer, né? Ele diz aqui, ó, o que são obras, tá? Essa pessoa está Colocando as obras. colocando as obras, porque é isso que vai ser julgado. Então, não, Senhor, Senhor, pelo seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Se a gente for ver o que Jesus mandou nós, a igreja, fazer, essas coisas estão lá na lista do que Jesus mandou fazer. Jesus disse, ide pelo mundo, curar o enfermo, expulsar os demônios. Mas tem um detalhe que fica claro aqui, que ele segue dizendo, então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal, ou vocês que praticam a iniquidade. Então Jesus vai invocar aqui que ou você é alguém que é um praticante da palavra e que vive a vontade de Deus, o praticante da palavra que vive a vontade de Deus, ou você é um praticante da iniquidade que vive segundo a tua própria vontade. O que é iniquidade? Eu já expliquei isso, eu quero que você me responda aí. O que é iniquidade? Alguém me responde aí o que é iniquidade? Está conosco a Pâmela também, a Gervásia e a Nice. Boa noite, irmã Pâmela, boa noite, irmã Gervásia, boa noite, irmã Nice, lá de Timbó, Santa Catarina. Alguém me responde então o que é iniquidade? Deixa eu fazer uma observação que não tem nada a ver com a resposta, mas é impressionante como as mulheres têm tanta atividades, né? Aham. Chegam essa hora geralmente cansadas, Sim. né, de dupla jornada e tal, Aham. e tem tempo para ouvir a palavra. Tem tempo pra ouvir a palavra. Se tu vê, a maioria é mulher. Exatamente. Que impressionante, né? É verdade, pastora. Muito bem dito. Muito bem Parabéns, observado. mulheres aí. Alguém respondeu? O que é iniquidade? Alguém me responda, por favor. O que é iniquidade? Por que Jesus condenou a iniquidade? O que é iniquidade? Vamos ver se lembram, né? Porque tu já comentou. Eu já falei, acho que Sim, falou. em alguns episódios aí sobre iniquidade, até que teve um culto que eu preguei sobre isso, né? Inclusive, na semana passada eu coloquei lá nos comentários o link do YouTube dessa mensagem que se eu não me engano, o título é Fazer ou Não Fazer. Tá lá no comentário do último Papo do Reino. Se você procurar lá no Face, tem lá, onde eu preguei exatamente sobre esse tema aqui. Alguém respondeu o que é iniquidade? Não, eu não lembro, Camila. Camila Machado, eu não lembro. Então vamos lá. O que é iniquidade? Bom,
Primeiro, a iniquidade é um pecado que só o crente, só o salvo pode cometer. Quem não é salvo não vai cometer iniquidade. Quem é crente pode cometer iniquidade. A iniquidade, por exemplo, o pecado. Nós pecamos, eu, você, nós pecamos. Mas nós não vivemos no pecado. Nós somos pessoas que lutamos contra o pecado, que nos empenhamos em viver em santidade e que nós não planejamos o pecado. Nós não premeditamos o pecado. O pecado vai acontecer, mas não porque nós buscamos o pecado, não porque nós propositalmente decidimos pecar. A iniquidade é diferente disso. A iniquidade é uma desobediência constante, permanente, repetida, sem, como é que eu vou dizer, sem temor de Deus. É aquela pessoa que ela não teme ao Senhor e ela constantemente está pecando. Nesse caso, ela vive no pecado, ela planeja o pecado, ela, como é que eu vou dizer, ela pratica o pecado diuturnamente, ela está vivendo no pecado. Então Jesus diz assim: o que vocês fizeram, eu não conheço, eu não estou fazendo parte disso, porque vocês fizeram essas coisas por uma motivação errada. Vocês fizeram o que fizeram não porque era para glorificar o nome de Deus, mas fizeram porque havia um outro interesse. Quando ele diz eu não vos conheço, ele está dizendo eu não aprovei o que vocês fizeram. Então, essas pessoas, elas aparentemente fizeram o que Jesus mandou fazer, mas a motivação do coração não era glorificar o nome do Senhor. Era outra, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar glória, ganhar honra, qualquer outra coisa que não fosse o de glorificar o nome do Senhor. Um exemplo muito claro a gente tem no livro de Atos, quando ele conta a história dos filhos acho que é filhos de Zebedeu, eu não quero errar um nome aqui. Eram 7 homens que foram, começaram a acompanhar, a ir aos cultos onde o apóstolo Paulo ia, e acontecia muitas pessoas ficarem endemoniadas e tal, e eles observavam como Paulo orava, o que Paulo dizia. Eles começaram então a memorizar o que Paulo dizia, porque eles entendiam então que essas palavras elas eram mágicas, alguma coisa assim. Então eles pegaram, juntaram os 7 e resolveram fazer um teste. Resolveram ir num lugar, numa vila, numa aldeia, e procuraram lá para saber se tinha alguém endemoniado. Daí descobriram, tem um fulano lá endemoniado em tal lugar. E eles entraram na casa, os 7 homens, para libertar uma pessoa endemoniada. Então, quando eles chegaram lá, eles começaram a dizer as frases que Paulo dizia, pá, pá, pá. E daqui um pouco, o homem endemoniado vira-se para eles e diz: olha, eu conheço quem é Paulo, eu conheço quem é Pedro, mas eu não conheço vocês. E avançou neles e eles saíram da casa, conseguiram sair vivos, mas apanharam tanto que saíram pelados da casa. Essa é a verdade. Então, por quê? Porque eles estavam fazendo alguma coisa com outro interesse. O que eles queriam é como Safira e Ananias, que chegaram num culto, viram Barnabé chegar lá e trazer uma oferta generosa para abençoar o ministério. E eles pensaram, poxa vida, vamos fazer a mesma coisa? E talvez o Pedro, ou talvez as pessoas que estavam dirigindo aquele culto tenham tecido alguma palavra elogiosa. E eles pensaram, nós podemos fazer isso também. Vamos fazer o seguinte, a gente vende lá e tal, fica com a metade, fica com uma parte do dinheiro, mas a gente chega lá e diz que está aqui todo o dinheiro. E eles assim fizeram e no fim acabaram morrendo porque mentiram para o Espírito Santo. Bom... Aqui tinham respondido no início da tua explicação, eu não te parei. Gervásio, atitudes contra a palavra.
Pamela, se eu não me engano, é pecados cometidos por nós que já somos batizados. Exatamente, são pecados cometidos por nós, tá certo ali a irmã Gervásia, tá certo a Pâmela. A questão só foi um pouquinho mais fundo dizendo, é aquilo que se faz premeditadamente, é aquilo que se faz propositalmente, é aquilo que é planejado, é aquilo que logicamente está fora do propósito e do querer da palavra de Deus, tá ok? Então Jesus disse, não, se vocês praticam a iniquidade, vocês estão fora daquilo que é a vontade e o propósito do Senhor. No verso, ele diz ali no verso 23, né, afastai-vos de mim, afastem-se de mim, e no verso 24, será que nós vamos terminar hoje? Hoje é o 20, vai até o 29. No 24, Jesus começa a fazer agora uma comparação, que talvez facilite para você, porque ele está emendando assim um assunto com outro, de maneira que as pessoas possam entender o reino. Porque o reino não é difícil. O problema é que, às vezes, a nossa mente foi tão cheia de ensinamentos religiosos que a gente tem dificuldade de entender a simplicidade do reino. Então ele continua falando agora, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, e agora ele vai explicar quem pratica a vontade de Deus e quem pratica a iniquidade. Quem ouve, verso 24, 7, 24, Mateus, até 7. Mateus, capítulo 7. Entrou a Sandra Mara e a Regina aqui. Boa noite para vocês, Sandra Mara, boa noite, irmã Regina. E a Nara. Mateus, boa noite, Nara. Mateus capítulo 7, verso 24, 25 e 26, até o 27, tá? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Ela estava firmada na rocha. O seu fundamento foi estabelecido na rocha. Ou seja, porque ele depois vai dizer quem construiu na areia. Então, se a casa... E veja que ele usa uma coisa simples, uma construção. Apesar de que esses dias eu perguntei se alguém tinha construído alguma casa e ninguém tinha construído nenhuma casa ainda. Então... Mas ele usa essa comparação. O alicerce da casa, o fundamento da casa, precisa estar firme, firmado, apoiado na rocha. Você sabe que a rocha é uma figura de Cristo. A pedra principal, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, se referindo aos religiosos. Jesus é a rocha, né? Tem um salmo que diz, né? Ele me tirou de um tremendal de lama e me firmou os pés sobre a rocha. Então, a pedra, a rocha, é Cristo. É a sua palavra, é a sua vontade. Deixa eu ver, tinha um texto aqui que eu estava lembrando e escapuliu. Então, Jesus está dizendo que vão surgir a chuva, o vento, a tempestade, são intempéries, são situações na vida, dificuldades que vão surgir na vida e que vão pôr à prova o quanto essa pessoa está firmada em Deus, o quanto ela está firmada na sua palavra, se ela está confiando no Senhor ou não, se ela está independente da circunstância, ela continua firme no Senhor, que independente do que Deus faça ou não faça, ele continua crendo. Porque muitas vezes alguém está com o Senhor, mas está com Deus porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. É aquela palavra que o diabo disse, né, que Satanás disse sobre Jó. Mas também, como é que Jó não vai crer no Senhor? Porque tudo o Senhor dá para ele.
Então alguém está com Deus porque Deus lhe favorece de alguma forma. É como muitos relacionamentos. O relacionamento está de pé porque alguém tem o dinheiro, porque alguém banca, porque alguém... Entende? Existe uma negociação financeira. O dia que, vamos dizer, o dinheiro acaba, acabou o amor. O dia que acaba os privilégios, acabou o amor. O dia que acabam algumas coisas, o amor não suporta o relacionamento. Porque o que torna possível manter aquele relacionamento é porque tem o aporte do dinheiro, porque tem isso, porque tem aquilo, que tem benefícios. Quando não há benefício, acabou o amor. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Ó. Aquele que firmou, que construiu a sua casa, porque ele usa esse termo, o edificar, construiu a casa sobre a rocha, ele vai suportar. Você vai suportar. Virão dias difíceis. E uma coisa interessante, não é nem, que a semana passada a pastora falou sobre isso, não é uma questão de que não haverão dias difíceis. Não é uma questão se ou quando acontecer um dia difícil. Eles vão acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde vai surgir uma doença. Mais cedo ou mais tarde vai surgir uma situação que vai pôr em xeque a sua fé, que vai pôr em xeque a sua fidelidade a Deus, a sua lealdade a Deus, a sua lealdade ao lugar que você congrega. Vai chegar o momento em que você vai ser provado, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que, quando provado, é aprovado. Porque ele está firmado sobre a rocha. E ele começa dizendo: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Então, quem ouve os ensinamentos de Jesus e vive de acordo com esses ensinamentos não é uma pessoa religiosa. Porque a pessoa religiosa é aquele que ouve, às vezes sabe de cor, sabe citar a Bíblia, Sim. sabe citar textos da Bíblia, mas não vive coisa nenhuma. É só conversa. Mas viver mesmo não vive. Até a gente assistiu uma série, mas essa é uma série que criança não pode ver, que questiona muito a questão da religiosidade, que é, como é que chama? Sem Salvação. Uma série da Netflix. Tá em alta. Que está em alta na Netflix agora, muito assistida, e as pessoas estão usando até esse filme, né, para combater as igrejas, mas a questão não é as igrejas, é a religiosidade. Se você assistir, você vai entender como que a religião consegue complicar algumas coisas. Aí Jesus ele segue dizendo: caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu. Ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Aí ele segue: quem ouve, verso 26, esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, o que fica claro aqui? Ou você edifica a sua vida sobre Cristo, sobre a sua palavra, ou sendo um ouvinte, praticante da palavra, colocando em prática aquilo que você aprende, porque, por exemplo, o objetivo desse encontro não é encher você de informação. Não é que você fique cheio de informação para depois ir em algum lugar e debater com as pessoas. Eu vou ensinar aqui sobre os dois construtores e tal, e querer, como é que vamos dizer, querer buscar a admiração das pessoas, que elas vão dizer: uau, o fulano entende tanto, compreende tanto. O objetivo não é ensinar você de informação, encher você de informação. O objetivo é que você entenda, aprenda, compreenda e coloque em prática aquilo que você está aprendendo. De pouco a pouco você vai aprendendo e vai colocando em prática, vai vivendo. Porque o cidadão do reino, ele não é chamado para ser um ouvinte, ele é chamado para ser um praticante. É isso que Jesus está falando. Mas se eu ouço os ensinamentos e não vivo de acordo com eles, eu ouço os ensinamentos, os dois ouviram. Um colocou em prática
o que viveu o ensinamento, e o outro não. Esse que ouviu, mas não viveu de acordo com o ensinamento, este é o que construiu a casa sobre areia. Se a gente lembrar da semana passada, ou a semana retrasada, que nós falamos daquele que escolhe o caminho largo, da porta larga, do caminho espaçoso, o que é essa pessoa? É essa pessoa aqui, ó, que ela ouve, ela aprende, ela até pode aprender para discutir teologicamente, mas não vive e vive de acordo com a sua própria vontade e o seu próprio querer. Quando vierem as situações da vida, e elas virão, grande será a sua ruína. Grande será a sua ruína, como diz alguns versos, em alguns textos. Grande será a sua ruína. Deixa eu ver aqui, o 27. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. O nosso desejo é que não aconteça na tua vida uma grande queda. O nosso desejo é que você reconheça o quão pecadores nós somos e o quanto nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos ajudar a ser um praticante da palavra. Por quê? Se Jesus nos exigir o que exige, só é possível colocar em prática quando somos cheios do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, a gente não consegue. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue dar a outra face, a gente não consegue amar, a gente não consegue, não recebe misericórdia nem compaixão, a gente continua sendo egoísta, a gente continua sendo orgulhoso, a gente pode até se tornar orgulhoso pela espiritualidade que tem, a gente pode ser orgulhoso porque agora eu vou na igreja, e na igreja não quer dizer nada, mas, né, alguém pode dizer agora eu vou na igreja e se orgulhar disso, porque nós só nos tornamos, chegamos ao propósito que Deus quer quando a gente começa a praticar e quando a gente começa a viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é tão importante quanto porque Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso, que a gente tem que orar todos os dias. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Essa é a oração que muita gente foge, porque vai que eu oro, e aí Jesus resolve mudar as coisas da minha vida. Jesus resolve acabar com os meus planos. Jesus resolve fazer outra coisa, como se Deus precisasse de uma permissão nossa para realizar algum propósito. Ele vai realizá-lo e ele vai nos levar a nos render a ele. Mas, como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Às vezes as pessoas fazem invertido, né? Resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Alguém colocou aí alguma palavra aí, pastora? Não, está com nós o Hildo. Boa noite, Hildo. O único homem ali. Olha aí, é nós dois, Hildo. Ó. Cadê os outros? Amém? E agora, Amém. então, chegamos nos últimos 2 versículos desta constituição do reino. E Jesus, ele diz aqui, ó, está registrado aqui em Mateus, capítulo 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Ou algum texto diz, ensinava como quem tem autoridade. Veja bem, Jesus, aqui a palavra não diz quanto tempo foi esse sermão do monte, se levou dias ou não levou dias, o que aconteceu, como é que foi. Mas nós estamos há quantas semanas estudando isso aqui? Porque a gente está esmiuçando, né?
Mas ele ensinou todas essas coisas. A palavra diz, quando ele acabou de falar, quando ele acabou de ensinar, as pessoas então, as multidões, elas ficaram admiradas com a sua maneira de ensinar. Porque Jesus era um mestre, tá ok? Jesus era um mestre. Jesus usava uma pedagogia, uma forma de ensinar que era muito simples. E quando ele queria que as pessoas entendessem o que ele ensinava, ele falava mais claramente. Quando ele não queria, ele usava outras figuras para falar, para explicar. Parábola. Mas as parábolas e tal. Mas, de um modo geral, Jesus ensinava com muita simplicidade. O desejo do Senhor Jesus era que as pessoas, ouvindo a sua palavra, elas pudessem entender o reino de Deus. Ele mesmo ensinou que, às vezes, a dificuldade de entender o reino é porque o reino ele não é um amontoado de informações. Essa é a grande diferença. Eu quero que você entenda. Não é um amontoado de informações. Não é como fazer parte de uma instituição, onde você chega ali e aí é repassado para você uma quantidade de informações sobre o lugar, sobre a sua história, sobre os seus fundadores, sobre isso e aquilo e tal, papapá, textos bíblicos, nossa igreja está lá na Bíblia, nesse ou naquele texto, tá. E aí você acaba sendo consolidado, firmado numa instituição. E para nós entendermos o reino, Deus precisa, o Espírito Santo precisa encontrar um lugar no nosso coração para que o evangelho entre. Porque Paulo diz assim, existe o evangelho e existe o outro evangelho, que não são a mesma coisa. O evangelho é isso que Jesus ensinava, na sua simplicidade, na maneira de levar as pessoas, de conduzir as pessoas ao reino de Deus. O outro evangelho, então Jesus, ele abordava, o alvo de Jesus era tocar no espírito, não na alma. Era tocar no espírito. Era que a pessoa pudesse abrir o seu espírito para entender o evangelho. Você vê, por exemplo, quando Jairo, um líder religioso, vem falar com Jesus. E Jesus, então, no meio dessa conversa, ele diz assim para ele, olha, Jairo, você tem que nascer de novo. Jairo era um líder religioso, uma pessoa de proeminência, uma pessoa assim, de posição importante dentro do farisaísmo. E quando Jesus fala de novo nascimento, ele não entende. E ele diz assim, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? É isso que é o novo nascimento? Ele diz, não. Você tem que nascer da água e do Espírito. E aí, quanto mais Jesus falava, menos ele entendia. Como assim nascer da água? Como assim nascer do Espírito? Como assim acontecer isso? Como assim acontecer aquele outro? E quando a gente estuda sobre Jairo é uma pessoa que ele se apaixonou pela forma que Jesus ensinava, mas ele teve dificuldades de abraçar a fé. Ele teve dificuldade de se render. Porque a mentalidade religiosa dele estava tão cheia de informações que a religião colocou para dentro, que o fruto, a semente do reino, ele teve dificuldades de nascer. O que a palavra de Deus ensina? Para que o reino possa entrar, é preciso sair algumas coisas da religião. Deus precisa tirar algumas coisas da religião. Porque muitas coisas que as pessoas creem, muitas coisas que as pessoas pensam que são de extrema importância na sua caminhada com Deus, às vezes não tem a ver nada com ser de extrema importância. Como eu digo às vezes, tem muita coisa evangélica que não é evangelho. Então tem muita coisa que você abraçou como sendo uma verdade crucial na sua vida, mas que não é evangelho. Essa série mesmo que eu estou falando,
Eles não podiam ter esse telefone celular. É uma história recente. Eles tinham um carro, mas não tinham TV, não podia ter TV, não podia ter celular. Deus o livre alguém ter celular, porque o celular era do demônio. O celular, como é que eles diziam? Ele contaminava. Ele levava as pessoas ao pecado, então não podia ter telefone, não podia ter aquilo. Porém, o líder era um alcoólatra, era alguém que às vezes abusava da esposa de um e de outro. Então, muita coisa que a religião diz, olha, você não pode vestir esse tipo de roupa. Você não pode vestir esse tipo de roupa. E aí aquilo é dito tantas vezes que a pessoa acredita que se ela não vestir uma roupa X, ela não é digna de se chegar a Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. Então, se a mulher não tiver de saião, de saia comprida e tal, e cabelo comprido, ela não é digna de chegar diante do Senhor. Mas o Senhor não quer saber o comprimento do seu cabelo. Ele diz na sua palavra, filho, me dá o teu coração. E que é uma confusão tão grande hoje em dia. É que é dois extremos, aquele que usa o saião e aquele que usa a calça apertada que dá misericórdia. Também, Entende? Porque, na verdade, o problema está no coração, né? O problema está no coração, porque quando tu segue a Cristo, o próprio Espírito Santo dá os toques. Isso aí não está muito bom, está parecendo demais. Está muito justo, está muito apertado, está saltando alguma coisa aí. Então, na real, é a ação do Espírito Santo, né? Que o precisa foco do reino é isso. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que mudar a pessoa. É o Espírito Santo que tem que convencê-la. É o Espírito Santo, conforme a pessoa vai se expondo à palavra. Vamos falar aqui do Ministério Vivo. A gente não prega de roupa, de coisa, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a gente tem quantas pessoas que chegaram ali, que vieram do mundo, que foram ouvindo a palavra e Deus foi realizando, né, completando a salvação, que foram sendo transformadas, sem ninguém ficar dizendo pode isso, não pode aquilo, e o Espírito Santo vai fazendo, entende? Ele vai realizando. Então, quando Jesus ensinava, ele ensinava com autoridade, ele ensinava porque Jesus falava de Deus para as pessoas. O objetivo era que as pessoas fossem tocadas no seu espírito e não na sua alma. A grande diferença é que o movimento religioso, ele toca na alma das pessoas. Tem um rapaz que às vezes eu assisto, que ele faz um movimento nas escolas e tal, que é muito elogiado. E eu estava assistindo, já vi uma ou outra vez, assim, ele pregando na escola. Mas ele, embora seja muito elogiado, o propósito dele, o alvo dele é tocar na alma dos adolescentes. Então ele mexe com as emoções dos adolescentes. Tua mãe, teu pai, a mãe que morreu, a avó que morreu, e não sei o que, e gerando assim uma emoção onde a pessoa é tocada na alma. E a verdade é, eu como pastor, eu não posso tocar na sua alma. Eu não posso mexer com as tuas emoções. Eu não posso mexer, sensibilizar as tuas emoções para te levar a algum lugar, para te conduzir a algum lugar. Eu não posso entrar neste lugar de alma. Eu tenho que tocar, eu preciso tocar e eu preciso me mover no espírito, não na alma, não nas emoções. Então a grande diferença, o culto estava ungido, e às vezes o culto não tinha unção, ele tinha emoção. A palavra tinha emoção, não tinha unção. São coisas tão simples, mas que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. E quando essas pessoas então ouviram Jesus, que não era um mestre fariseu, que não estava interessado em aparência de vida, que não estava interessado em seus recursos financeiros, que não estavam interessados a levá-los a alguma prática pesada de regras e costumes, apenas ensinar sobre o reino. Elas ouviram, elas entenderam e elas se admiraram da autoridade de Jesus. O meu desejo que agora, que a gente está terminando aqui a constituição do reino, que você seja tocado no seu espírito.
O meu desejo é que o Senhor arranque as escamas dos seus olhos e que você consiga entender que o reino de Deus é muito diferente do que ser uma pessoa religiosa, participante dessa ou daquela religião, não importa qual seja. Porque Jesus, ele não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer o reino de Deus. Tá bem? Alguém tem alguma pergunta? Faltando aí alguns minutinhos para a gente encerrar? Talvez eu pergunte algo que... O que gostariam agora de... Será que alguém quer sugerir alguma coisa para a gente abordar? Se alguém tem alguma sugestão aí, fique à vontade, escreva aí se você tem alguma sugestão para a gente abordar e vamos ver se a gente entra aí nesse assunto. Alguém colocou mais alguma palavra aí, pastor? A Sandra colocou assim, pastor, eu me batizei na quadrangular, mas agora estou na Assembleia de Deus. Sim. É o que eu... E? Só isso. Só isso? Amém, irmã Sandra. É muito simples. Eu fico aqui, eu fico ali. Fique numa igreja bíblica. Fique num lugar que a palavra de Deus é ensinada de uma forma clara. Fique em algum lugar onde ninguém está explorando você. E ouça essa palavra e põe em prática. Põe em prática. Fique num lugar onde você não está sendo explorado. Fique em algum lugar onde o seu pastor é bíblico, onde a congregação é bíblica e onde se busca viver o ensinamento da palavra. Faça isso. Seja um bereano, veja na Bíblia, leia a Bíblia, compare o que está escrito na palavra. Enfim, fique no lugar onde você realmente está crescendo na tua vida em Deus. Vamos lá então, minha gente. Alguém tem alguma sugestão? Uma sugestão de algum tema, algum assunto, né? Pra gente colocar aqui. Era bom, Nara, vamos lá. Era bom o senhor explicar a diferença entre o que é alma, o que é alma e o que é alma e o que é espírito. Tá, entendi. Muito bem. É uma boa sugestão, irmã Nara. Uma boa sugestão. Agora, então, isso tu quer que ele responda? Tu quer que eu responda agora ou tu quer que eu faça um episódio sobre isso? Irmã Nara, alguém mais respondeu aí alguma coisa? Por enquanto, não. Senão eu posso tentar explicar rapidinho aqui. Irmã Nara, por favor, me esclareça qual é a tua intenção. É receber uma resposta agora do que seja a alma e o que é o espírito? Senão eu posso responder rápido aqui e esclarecer o que é a alma e o que é o espírito. Alguém mais escreveu alguma sugestão? Não, ninguém vai me sugerir? É que demora um pouquinho entre o que tu fala. Faça um estudo sobre isso, Nara. Tá. Podemos fazer sobre isso. É um tema muito interessante. Muito bom. E... A Gervásia disse assim, gostei da sugestão da Nara. Muito bem. É muito importante. Né? Então, alma e espírito semana que vem? Alma e espírito. Já ficou então? Ninguém mais sugeriu? Tô esperando aqui. É que o pessoal tem o delay, tem a dificuldade de escrever às vezes um pouquinho. É uma excelente sugestão. Se não houver alguma outra, a gente pode fazer um episódio na semana que vem. É uma confusão isso. Falando sobre alma e espírito. Né? Eu acabei de dizer que a gente não deve tocar na alma das pessoas e que nosso interesse é tocar ou alcançar o espírito. Então, eu acho que este tema, isso dá dá um bom episódio. Dá um bom episódio. Daí a gente tira todas as dúvidas, as pessoas tiram dúvidas do que é a alma, porque... Isso dá muita confusão. Dá muita confusão. E a gente já pega Jesus falando, né, de ganhar a alma, perder a alma, e as pessoas confundem muito essa colocação de Jesus, né? E depois não vou esquecer o que é a alma e o que é o espírito. Exatamente. Né? Isso é importante saber. É um bom tema. Alguém mais sugeriu alguma coisa? Não. Então vamos fazer assim, pessoal. Semana que vem, na quarta-feira... Sim, pastora.
também eu gostaria que colocasse alguma palavra, se foi bom Todo esse tempo, né? todo este tempo em cima. Me respondam aí, queridos, vocês que têm assistido, Aprenderam. talvez não Foi assistiram importante. esses episódios a partir da Constituição do Reino, mas vocês que assistiram, vocês que estavam aqui toda quarta-feira, me respondam, conseguiram entender, conseguiram aprender, foi bom, Útil. foi ruim, foi útil, gerou um crescimento para a tua vida espiritual. Você começou a observar que tem que praticar a palavra e não só ouvir. Semana passada ou retrasada a gente falou dos falsos profetas, a gente falou de tanta coisa, né? Olha que o importante que a Nara colocou e às vezes passa despercebido para a gente que, Sim. né, que a pessoa possa ter algum tipo de dificuldade, ó. Camila Machado, sempre pensei que era a alma que tinha que ser salva. Vai ser bom ter esse esclarecimento. Sim, a alma vai ser salva, mas é diferente da salvação do espírito. Tá? A Pamela Santos, para mim, foi e está sendo ótimo o estudo, a resposta. Então, uma coisa já fica aqui, ó. Alma e espírito são coisas diferentes. Tá, para isso, ó. Não dá Tá? spoiler. A alma vai ser salva. Então, semana que vem a gente vai mergulhar aqui nisso aqui, ó. Não falte, tá? Não falte. Esteja aí na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos falar, então, alma e espírito. Qual a diferença? Qual é a diferença? O que a palavra diz? Exatamente, tá? Então, nós vamos orar. Queridos, eu quero encerrar. Antes da oração, eu quero fazer um convite para você. Nós estaremos realizando no final de semana seguinte ao Dia das Mães. Eu sempre confundo os dias. Dias 15... Deixa eu só dizer que... tá, a Pamela disse que para mim está sendo ótimo, Camila. É sempre muito bom aprender, é uma bênção. A Pamela disse para mim era tudo a mesma coisa. Mas tranquilo, irmã Pamela. Não é só você. Muitas pessoas fazem essa confusão do que é a alma, do que é o espírito. Talvez na próxima semana, então, a gente consiga tirar a dúvida e vocês consigam entender a diferença e de como se faz para salvar a alma e de como se faz para salvar o espírito. Oh, meu Deus! Então, nós vamos ter uma conferência aqui no Ministério Aviva no mês de maio, dias 15, 16 e 17 de maio. No final de semana seguinte ao Dia das Mães, na sexta, sábado e domingo. Essa conferência se chama Sobrenatural. Nós vamos mergulhar no sobrenatural. O reino de Deus se move no sobrenatural. Nada mais natural no reino de Deus do que o sobrenatural. Então nós vamos mergulhar serão 3 noites onde nós vamos buscar experiências com Deus, vamos estar buscando batismo no Espírito Santo, vamos ministrar cura sobre os enfermos, vamos conduzir as pessoas que estiverem ali a terem as suas próprias experiências com o sobrenatural. Então, prepare aí o teu coração, marque aí na sua agenda. Hoje é dia 29, então nós temos duas semanas, 2 episódios para chegar lá no dia 15, 16 e 17. E eu, se fosse você, estaria lá às 3 noites. Que você se organizasse para estar, para participar, que você colocasse isso como uma prioridade na sua vida. Vai ser transmitido? É para ser transmitido, pastora. Nós vamos ver como é que vai estar a situação, porque às vezes, eu vou ser franco, às vezes não é legal, tá, a gente transmitir, porque a gente quer ter liberdade de adorar a Deus, a gente quer ter liberdade de não se preocupar com o que alguém vai ouvir, o que alguém vai entender do que está ouvindo. Então eu não sei se vai ser transmitido. Mas se você mora em São Gabriel, pega um Uber, pega um táxi e venha participar. Na sexta-feira vai ser às 7h30 da noite e no sábado e no domingo às 7 horas. A gente
quer muito que o Senhor Deus possa tocar a sua vida, que o Senhor Deus possa te pegar mesmo por dentro e que você tenha as suas próprias experiências com o sobrenatural, as suas experiências com Deus. Nós do Ministério Aviva estamos já nos preparando, estamos já nos colocando diante de Deus. Nessa última semana, todo mundo aqui no Ministério Aviva vai entrar no jejum, todo mundo vai estar preparando o ambiente para que a gente chegue nessas 3 noites, tudo esteja pronto para que o Senhor possa se mover como Ele desejar. Convite feito, você que quiser estar conosco, 15, 16 e 17, para estar conosco aqui no Ministério Aviva em São Gabriel. Nós vamos orar agora, vamos orar para que o Senhor Ele possa te ajudar a ser um praticante da palavra. Que você não seja um praticante da iniquidade, que você não seja alguém que se rende à sua própria vontade, ao seu próprio querer, mas que você seja alguém que ouve, aprende e pratica a palavra de Deus. Senhor Jesus, estamos encerrando nessa noite, Senhor, essa sequência de ensinamentos sobre a constituição do reino. Que tempo gostoso nós tivemos, Senhor. Quantas noites, quantos encontros aqui para mergulhar nos teus ensinamentos, para mergulhar na tua palavra, para que os nossos olhos se abram, para que os nossos ouvidos se abram, para que o nosso coração entenda e compreenda a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nesse final, nessa última noite sobre esse tema, eu quero orar, meu Deus, para que nós nos tornemos ouvintes e praticantes da tua palavra. Que nós nos tornemos aqueles que ouvem e vivem a tua palavra. Que nós sejamos aqueles que são praticantes da vontade de Deus. Que nós não sejamos os praticantes da iniquidade, cujo coração está endurecido e cujos interesses vão além de viver a tua vontade. Estão apenas no campo da terra, das coisas da terra, dos interesses da terra. Nos ajuda, Senhor, que não haja em nós um orgulho de nossa religiosidade, que não haja um orgulho por aquilo que eu sei ou que eu não sei, mas que possamos viver uma vida de humildade na tua presença, Senhor, e que nós possamos aprender contigo a, com calma e paciência, ensinar sobre o reino de Deus. Que o teu reino entre nessa casa, que o teu reino entre neste lar, que o teu reino entre, Senhor, nesse ambiente e possa trazer salvação, possa trazer harmonia, possa trazer paz, que o Senhor possa restaurar essa família, que o Senhor possa curar os relacionamentos dessa casa, Senhor, curar o relacionamento dos casais, da família, do marido, da esposa, do casal com os filhos, que o Senhor possa curar essa família, que haja provisão nessa casa, que haja sustento nessa casa, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém? Então tá, pastor. A senhora quer dar a sua saudação final aí? Que Deus abençoe todos. Eu perdi um comentário aqui. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo e que irá assistir algum dia, né? E foi muito importante esse tempo, né? É uma horinha só, uma vez por semana, mas traz muito esclarecimento da palavra. Falando aqui, pastora, nós estamos encerrando essa temporada sobre a Constituição do Reino. A gente está falando assim em tom de despedida, mas não é que está encerrando o Papo do Reino. Semana que vem a gente continua, mas a gente está encerrando este tema sobre a Constituição do Reino. Qualquer comentário que não foi lido, eu perdi um aqui, mas o pastor depois... Tu sabe quem foi, pastora? Sim. O Rodrigo Bica tá aí. Boa noite, Rodrigo Bica. E tem... Deixa eu ver se eu chego eles de novo aqui.
Mas depois tu... meu Jesus do céu. Vê se cancela aí, pastor. Eu não sei o que eu bati ali. Gente, eu não sou muito tecnológica, tá? Mas o pastor depois entra ali. Depois eu dou uma olhada e ali. dá uma olhada, tá? E vejo. A pastora deve lembrar o que é alguma coisa, daí ela me diz e eu procuro lá, tá? Tá. A senhora quer encerrar se despedindo aí, pastora? Então, um abraço a todos. Amém, pessoal. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que Ele te dê paz. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que você tenha uma semana abençoada. Está chegando aí o Dia das Mães. Domingo agora já temos a Santa Ceia aqui no Ministério Aviva. Você também é convidado para estar conosco, tá? Que você possa viver dias abençoados na presença de Deus. Amém? Um abraço a todos em nome de Jesus. Amém. Curupá, onde é que fica?